nesse nosso bate-papo aqui, eu estou trazendo uma forma simples para você fazer uma análise de dados bem de boa, tá bom? Então, ó, vou fazer vou utilizar agora aqui, ó, nessa célula, a leitura desse nosso dataset que a gente tem hospedado. Eu vou dizer que eu tenho o DF é a minha tabela, beleza? O DF é igual. Aí eu vou usar a função do pandas, ó. Pandas, que em cima eu importei, né? Pedir pandas, ponto. Aí o ponto é porque cada pacote eu tenho várias fórmulas, vários atributos, várias funções, né? A função que eu quero usar agora é para ler um CSV, porque eu tenho um arquivo que ele é CSV, tá bom? É um dataset que eu armazenei ele no formato CSV. Então eu vou usar o read CSV e aqui dentro eu vou falar que o dataset está nesse endereço, por isso que eu coloquei o URL. Esse DF aqui embaixo é simplesmente para me mostrar esse data frame. Bora dar uma olhada nele? Então, ó, ele está simplesmente lendo e está aqui o dataset. Olha que interessante. Eu tenho todas as suas colunas. Bora dar um overview aqui dessa parada? Vamos lá, devagarzinho. Ó, eu tenho lá o ID, beleza? O ID do cliente, eu tenho a idade do cliente, eu tenho qual é o job desse cliente, o estado civil, né? A educação, né? Até onde ele foi, se ele tem atraso, né? Se ele está devendo alguma coisa, né? Se está atrasado ali nos seus pagamentos. Qual é o saldo, né? Quanto que ele tem de saldo na conta corrente? Ele tem imóvel? Ele tem empréstimo, né? Qual é o contato que ele tem, né? A gente vai ver ali se é aqui, ó, tem alguns exemplos, né? O contato que a gente tem com ele é por celular, por telefone, ou, né, às vezes não tem informação, né? Qual foi o dia em que ele foi contactado? O último dia que ele foi contactado? Foi dia 5. Qual foi o mês? Foi maio. Né? Quando foi que aconteceu a última interação? Tem 200 dias. Né? Quantas campanhas ele já teve ali para fazer uma aquisição de algum produto, ou para uma vez? Sabe? E aqui a gente vai olhando os dados e mais dados. A gente vai ver quais são todos os dados que a gente tem. Né? O que mais? Aqui, o Y aqui é uma variável que foi considerada como target. Se aprende isso aqui quando a gente está trabalhando lá com aprendizagem supervisionada, com machine learning. É aqui que está o grande jogo, né, do trabalho do cientista de dados. Né? Ele consegue fazer um trabalho preditivo com esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui é a variável que a gente está utilizando para fazer uma predição. O que ela significa? Depende do contexto. Nesse caso aqui era se o cara iria ou não a fazer uma aquisição ali, né, de um produto por meio de uma campanha de marketing. Né? Esse é um dataset de marketing. Tá bom? Qual o limite que ele tem no cartão, tal? Qual o limite que ele tem de operações de crédito, tal? Então, assim, esses são os dados que a gente tem, que a gente vai fazer uma análise um pouco mais pormenorizada. Você olha aqui e, assim, se você olhar simplesmente, nós temos aqui 45 mil linhas e 20 colunas. Então, ó, eu tenho 45 mil clientes, né? Eu estou aqui no nível do cliente, ó, o ID 1 até o ID 45.211, e eu tenho 20 colunas. Agora, imagina você fazer esse trabalho sem você ter ali a matemática, a análise de dados, a estatística, para compreender o que esses dados significam. Né? Cara, eu estou falando de 45 mil clientes. Como é que eu vou tomar uma decisão inteligente, sendo que eu não estou utilizando nenhuma ferramenta? É aí que entra a nossa querida estatística, beleza? E a gente vai utilizar essa estatística agora, beleza? Bora para frente? Ó, como que eu visualizo? Aqui eu simplesmente estou vendo o dataset que eu importei com o Pandas. Até agora eu importei o dataset com Pandas e como que eu vejo as informações, né? Eu tenho uma função chamada info para ver as informações. Olha como é intuitivo, né? Quais são essas informações que eu tenho para esse dataset, né? Então eu tenho aqui um descritivo, né? Ó, eu tenho 45 mil entradas, registros, né? Eu tenho 20 colunas, a gente já tinha visto lá em cima, né? Aqui ele está detalhando coluna a coluna, tá vendo que ele está detalhando coluna a coluna? Então, ó, eu tenho aqui as 20 colunas, ele fala se eu tenho valores nulos nessa coluna, né? Tá tudo não nulo, ou seja, tá tudo preenchidinho, e o tipo dos campos. Lembra que eu te falei que o campo ele poderia ser receber informações numéricas,
informações que são um misto entre texto e número, né? As numéricas são essas int, né, de inteiro, e as que recebem número e caracteres, a gente chama de object, tá bom? Beleza, esse é o detalhamento que a gente tem das informações, né? Então, o detalhamento que a gente tem, assim, a grosso modo, os atributos do nosso dataset, tá bom? Agora, cara, a gente vai importar algumas outras bibliotecas que vai nos ajudar a trabalhar com a parte gráfica, né? Então, a parte gráfica, ela é a parte da visualização de dados. Lembra que a gente viu que entre as 11 atividades que a gente faz, algumas delas é a parte de ver, né, de ter a olhar de forma clínica ali por meio de gráficos. Isso aqui são bibliotecas, ó. O Matplotlib e o Seaborn são bibliotecas que eu estou importando, tá bom? Então, ó, eu estou importando o Matplotlib, estou chamando de PLT, e estou importando o Seaborn, chamando de SNS, dando um apelido para não escrever Seaborn, tá bom? Então, eu vou chamar SNS. Do mesmo jeito que o Pandas eu chamo só de PD, beleza? Combinado?